Boa tarde. Solicito à primeira secretária, vereadora Tamara Jane Mendes Marinho, que proceda à chamada dos vereadores para confirmação da presença. Alice Caroline Ferreira Alves. Amanda Soares Barbosa. Cauã Queiroz Fernandes de Souza. Eduardo Anício Gonçalves. Esther Emanuele Viana Batista. Felipe Maicon da Costa Santos. Presente. Gustavo Alves de Oliveira. Presente. Gustavo Gomes Santos. Presente. Júlia Oliveira da Silva. Karen Vitória Silva Fernandes. Presente. Ketley Vitória Damasceno Araújo. Marcele Conrado Araújo. Mateus Silva Santana Santos. Natália Tomás Assis Lima. Paula Maria Figueiredo Cunha. Patrick Silva Damasceno. Presente. Rubiane Gabriela Damião de Oliveira. Tamara Jane Mendes Marinho. Presente. Victor Peron Capiche. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Patinga, iniciamos nossos trabalhos. Convido os senhores vereadores, servidores presentes no recinto e no público em geral para em pé de posição de respeito cantar o hino nacional. Das margens plácidas de povo heróico brado retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, a estrela é sorte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos rios deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Consegues a justiça cada forte, verás que o vinho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil.
Registramos a presença dos alunos e professores da Escola Municipal, professor Evaldo Fontes. Informe ao presente que está a reunião da Câmara. Mirim é transmitida ao vivo pela internet via YouTube. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da ata da sessão realizada em 4/7/2018. Ata da 125ª reunião ordinária da Câmara Mirim de Patinga. Aos 4 dias do mês de julho de 2018, às 2 horas, reuni-se ordinariamente a Câmara Mirim de Patinga sob a presidência do vereador Mirim Mateus Silva Santana Santos, comparecimento de 18 vereadores mirins. Ausente o vereador Mirim, Gustavo Gomes Santos. Entre os presentes da sessão estavam servidores dessa Casa Legislativa, bem como vereadores, estudantes e professores das escolas Padre Cícero e Carlos Drummond de Andrade. Primeira parte da reunião. Expediente realizado na seguinte ordem. Primeiro, abertura da reunião, solicitando aos vereadores mirins para registrarem nominalmente a presença. Segundo, leitura da ata 124ª reunião ordinária. Terceiro, leitura do artigo 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo vereador mirim Victor Peron Capiche, conforme dispõe artigo 33 do segundo parágrafo do Regimento Interno da Câmara Mirim. Quarto, apresentação sem discussão de proposições. Segunda parte da reunião. O presidente convidou o público para participar da tribuna livre, tendo se posicionado o estudante Johnny Matias de Mello, questionando sobre a possibilidade de se candidatar a vereador mirim. O presidente Mateus Silva Santana Santos respondeu e deixou o convite para a próxima legislatura. Em seguida, a estudante Maria Vitória clamou pela preservação do ambiente, bem como pela preservação das árvores e despoluição dos rios e lagos. Por último, o aluno João Gabriel levantou o questionamento sobre as promessas feitas por candidatos e a falta de cumprimento. Este questionamento foi respondido pelo vereador Victor Peron. Explicou que aos vereadores cabe propor as melhorias, mas que a execução depende do Poder Executivo, bem como da verba disponibilizada para cada setor. Em seguida, a sessão foi encerrada oficialmente pelo presidente da Câmara Mirim, que convidou a todos para a reunião ordinária do segundo mandato da sexta legislatura, marcada para o dia 1 de agosto de 2018, às 2 horas, no plenário da Câmara Mirim de Patinga. Após a reunião, foi proferida uma palestra pelo advogado e assessor da Câmara, Leonardo Oliveira, com o tema Violência contra Crianças e Adolescentes. É preciso combater. Para constar, lavrou-se a presente ata, que eu, Tamara Jane Mendes Marinho, vereadora mirim, supervisionei, e a qual, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pela mesa diretora, Câmara Mirim de Ipatinga, em 1 de agosto de 2018. A ata está em discussão. A ata está aprovada. Solicito à senhora primeira secretária que verifique algumas correspondências a ser lidas. Prezada vereadora Mirim, com os nossos cumprimentos em resposta à vossa indicação, informamos já se encontra em andamento projetos concernentes à realização da coleta seletiva em nossa cidade. Atualmente, está sendo instaladas lixeiras para resíduos recicláveis no bairro Imbaúbas, realização da Cenibra, e os bairros Veneza, Cidade Nobre e Horto, realização do Ministério Público. Atenciosamente, Eliese Rosa da Silva. Conforme o que dispõe o artigo 33, convido o vereador mirim Cauã Queiroz para fazer a leitura do artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Está em aberto o horário para apresentação sem discussões de proposições.
Com a palavra, a vereadora mirim Marcele Conrado para a apresentação de suas proposições. Boa tarde. Indicação 28ª. O vereador mirim, no uso de suas atribuições legais, indica excelentíssimo senhor prefeito de Ipatinga a necessidade de instalações de redutores de velocidade ou sinalizações mais efetivas no Morro da Uzipa. Justificativa. A indicação que ora se apresenta para a vossa análise e consideração visa erradicar os acidentes que constantemente ocorrem na BR-381, trecho compreendido entre os limites do município de Ipatinga e Coronel Fabriciano. O trevo de acesso no Clube da Uzipa, este trecho também conhecido popularmente como Morro da Uzipa. Agradeço. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Carolina para a apresentação de suas proposições. Indicação número 29, 2018. A vereadora mirim, no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito de Ipatinga a necessidade de ter o dia com pais na escola para promover a interação dos pais na escola. Sala das Sessões, 1 de agosto de 2018. Justificativa. A indicação se faz necessária para efetivar a participação dos pais na escola, bem como a interação entre pais e professores. Esse dia com os pais na escola seria um dia em que teria palestras, gincanas, oficinas com a participação de todos, pais, alunos e professores. As palestras seriam ministradas pelos próprios profissionais, pais dos alunos. Exemplo, um dia um pai falaria sobre saúde, no outro o pai falaria sobre tecnologia e assim cada profissional falaria de acordo com sua área. Cada encontro seria um assunto diferente a tratar, com palestrantes diferentes. Esse dia ocorreria uma vez a cada 3 meses. Com a palavra, a vereadora mirim Amanda Soares para a apresentação de suas proposições. Indicação número 30, 2018. A vereadora mirim, no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito de Ipatinga a necessidade de intensificar a conscientização sobre direitos dos deficientes físicos e mentais. Sala da Sessão, 1º de agosto de 2018. Justificativa. A indicação se faz necessária para assegurar os direitos das pessoas com deficiências e preciso conscientizar para o ser humano que o ser humano é único e que devemos ser tratados pelos princípios de igualdade da isonomia, ou seja, tratar iguais como iguais, e os desiguais nas medidas de suas desigualdades. É uma importância a efetivação da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, no âmbito municipal para assegurar suas condições de igualdade. O exercício de direitos dos liberais fundamentais por pessoas com deficiências, visando sua inclusão social e cidadania. Intensificar o âmbito das escolas e atividades educativas que provam a inclusão e interação dos alunos. Com a palavra, a vereadora mirim Eduarda Anício para apresentações de suas proposições. Indicação número 31. A vereadora mirim, no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito de Ipatinga a necessidade de contratação de psicólogos nas escolas. Justificativa. A indicação se faz necessária, pois o suicídio é a terceira causa que mais mata jovens no Brasil, perdendo somente para as drogas e acidentes no trânsito. Ao lado da velhice, a juventude é a fase da vida de maior ocorrência. Em 2009,
segundo dados do Ministério da Saúde, 2.775 pessoas de 15 a 29 anos foram responsáveis pela própria morte. Esse é um tabu para todos os setores da sociedade, inclusive nas escolas, que deveriam ser parceiras nesse combate. Nós, crianças e adolescentes, estamos expostos a várias situações frustrantes, sejam em casa, na escola ou em um grupo de amigos. Muitas vezes nos vemos sem apoio e sem motivação para continuar, o que pode nos levar a atentarmos contra a nossa própria vida. Precisamos tornar a escola um ambiente preparado para o suporte de alunos com tendências suicidas. Então, proponho a disponibilização de psicólogos para esses, para que tenham a possibilidade de assistência e de expressão, podendo sempre contar com sigilo, caso não se sintam confortáveis com o compartilhamento detalhado de sua situação com os pais ou responsáveis. Está em aberto o horário para o uso da tribuna livre pelo prazo de 5 minutos. Quem quiser falar alguma coisa, na tribuna pode ir. Boa tarde, obrigado por todos estarem aqui nessa plenária. Peço desculpa ao transporte que trouxe vocês aqui, pelo atraso que eles tiveram, mas eu acho que isso não vai ocorrer mais. Eu agradeço à diretora que não está aqui por disponibilizar vocês estar hoje aqui nessa sessão. Agradeço aos professores que cederam as suas aulas para estar aqui. E também agradeço a todos vocês que concordaram, teve o seu sim para estar nessa sessão hoje. Muito obrigado. Se vocês quiserem vir falar alguma coisa, vocês aí, pode vir, gente. Não precisa ter vergonha, não. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma melhoria, que vocês tenham alguma ideia, vocês também podem perguntar. Após o encerramento da sessão, ouviremos a palestra com o tema bullying, com a psicóloga Joellen Rocha Ferreira, a assessora parlamentar da vereadora Lene Teixeira. Agradecemos a presença de todos, em especial os alunos e professores da Escola Municipal Evaldo Fontes. Desejamos a todos uma boa tarde e lembramos a todos que no mês de setembro a sessão ocorrerá no dia 5, a primeira quarta-feira do mês, como prevê o artigo 27 do regime interno da Câmara Mirim. Com o pensamento voltado para Deus, em nome do povo de Ipatinga, declaro o encerramento e os trabalhos dessa sessão. Agora eu convido meus nobres colegas vereadores mirins para sentarmos no plenário junto aos demais convidados para assistirmos à palestra.
Pessoal, boa tarde. Tá baixa a impressão minha? Tá bom? Tá baixo? Tá bom. Ixi, empatou. Tá ótimo? Então tá bom. Vamos tentar mais uma vez, então. Boa tarde. Gostei de ver, de primeira já foram fortes no boa tarde, né? Às vezes eu tenho que falar assim, ai, não comer em casa, sabe? Igual com o menino pequeno, que aqui hoje não tem, então todo mundo tá bem alimentado. Certo? Qual que é o tema que a gente vai falar hoje? Bullying. Pois é, o danadinho do bullying. Primeiro eu vou explicar um pouquinho por que eu estou aqui, neste momento, falando sobre isso. Né? Em geral, qual profissional que fala muito disso? É isso aí. Está explicado porque eu estou aqui. Eu sou psicóloga, meu nome é Joellen, como foi falado inicialmente. Trabalho aqui na Câmara Municipal com a vereadora Lene Teixeira. E também dou algumas palestras em escolas, em empresas. E hoje o tema escolhido foi o bullying. E não sei se foi por coincidência, Cida. Qual que foi a aluna que apresentou a última indicação do suicídio? Veio muito bem a calhar, né? Para a gente iniciar um pouquinho da nossa conversa hoje, tá? Então, antes de eu entrar na questão da indicação, vou fazer uma perguntinha básica para todo mundo que está aqui. Inclusive, os adultos também podem ficar à vontade para responder. Todo apelidinho, porque a gente fala que bullying é o danado apelido, né? Todo mundo já está acostumado a ouvir isso, não precisa nem perguntar. Todo apelido é bullying? Sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Todo mundo com vergonha aí, ó. Quem acha que não é, levanta a mão. Em sua maioria. Quem acha que sim, ficou com vergonha e ficou com a mãozinha baixada, eu acho. Bom, a gente pergunta isso inicialmente porque o bullying, ele trouxe consigo a informação muito relacionada ao apelido, né? E a gente vai lembrar e vai falar um pouquinho nesse início que nem todo apelido é bullying. Por quê? Para ser bullying, nós vamos ter que fazer uma certa reflexão e uma certa avaliação. Porque o bullying, o apelido, por exemplo, que é o nosso exemplo mais comum, depende muito da forma como você diz e a pessoa que está recebendo, da forma como ela sente, tá? Então, todo apelido vai depender, vai ter um efeito numa pessoa, porque vai depender da forma que se fala e da forma que o outro sente, tá? Não sei se deu para perceber, eu tô grávida. Deu? Tanto de gente pensou aí, ih, tá barrigudinha, né? E aquela moça tá precisando pra academia dar uma malhada, que a barriga dela tá meio assim, estranha. Tem uma coisa estranha ali naquela moça. Certo. Vamos me pôr como exemplo. A minha figura, eu tenho espelho em casa, né? Meus apelidos sempre foram Magrela, Olivia Palito, que nem sei se é da época de vocês. Como que é? Perna de saracura. Bambu, eu acho que eu já tive esse apelido. Toco, olha só. Já tive vários apelidos desse sentido, porque eu sempre fui muito alta e muito magra. Certo? Mas não vou nem falar como eu me sentia na época, não. Vamos trazer para os dias atuais. Eu ainda, então, continuo com essa estrutura mais magra, alta. E quando eu engravido, parece uma minhoca que engoliu uma azeitona, sabe? Porque já é minha segunda gravidez, eu fico assim, bem barrigudinha, mas continuo assim de costas, o pessoal nem fala que eu tô grávida. Então, quando uma pessoa chega para mim, vamos supor, minha mãe chega para mim carinhosamente e fala: "Nó, filha, você tá tão barrigudinha? Você acha que isso é bullying ou não?" Não, vai ter que perguntar para quem? Para mim. Concordam? Ela tá chamando a mim de barrigudinha? Então, para mim, realmente, eu digo para você que não. Porque o apelido que a minha mãe me colocou, a forma como ela tá me chamando, primeiro, foi carinhosa. Segundo, eu tô numa condição temporária que para mim não me incomoda. E terceiro, que aquilo ali é uma condição mesmo passageira. Então, para mim, não houve um incômodo. Eu me senti mal com aquela relação, com aquele apelido que ela me colocou naquele momento? Não. Então, já começamos bem. A chance de ser bullying é menor. A forma como a minha mãe
tratou esse apelido comigo? Foi carinhosa? Foi. Foi um jeito ameno, não foi pejorativo. Mas só isso não basta. Eu tenho que perguntar para quem ouviu qual foi o sentimento dele. Porque ele, no caso, quando é bullying, a vítima, é a pessoa mais importante a ser ouvida. Vocês concordam? Concordam comigo? Por quê? Porque eu tenho uma amiga, vou contar o caso dela para vocês. Ela, a única diferença de corpo é que ela é menorzinha, mas ela também é muito magrinha. Ela ficou muito incomodada na gravidez. Não era algo que ela estava acostumada. Ela se olhava no espelho e via aquela barriguinha mais avantajada e não se sentia bem. E isso gerou alguns problemas para ela. Ela já não saía muito de casa, né? Ela não se sentia bem igual ela se sentia com outras roupas, por exemplo. Então, para ela, por mais que ela... Hoje o filho já nasceu, é um menininho, está super feliz. Aquela condição de gravidez, ela não achou muito legal, tá? Porque para ela, dentro daquilo que ela se via no espelho, ela não se reconhecia naquele corpo. Então, se alguém chegasse para ela e falava assim, nossa, mas você está tão barrigudinha hoje, talvez a pessoa até falasse de forma carinhosa, concordam? Mas ela não aceitava bem. Então, eu tinha que perguntar para quem? Para ela. Então, nós duas, numa mesma situação, até no mesmo contexto, mas que talvez para ela seria incômodo e aquilo seria uma forma difícil de se tratar. Mas também é bullying porque ela se sentiu mal? Ainda não. Porque a pessoa talvez falou de uma forma o quê? Carinhosa. Então, ele apenas o quê? Errou. Aí, ele viu que ela se incomodou, o que ele faz? Vai fazer de novo? Claro que não. E fulana não gostou do apelido que eu coloquei, de eu falar daquele jeito com ela. Não vou fazer mais. Mas às vezes acontece o quê? O contrário. Fulano não gostou do que eu falei. Vou fazer de novo. Aí que está o problema. Certo? Então, vamos lembrar as coisas importantes para se entender para o apelido ou a forma como eu trato uma outra pessoa ser caracterizada como bullying. A forma como eu digo, ou o que eu faço, meu comportamento, e como a outra pessoa se sente. Tá? São as duas premissas que a gente falou, ou seja, são os dois pontos básicos para a gente reconhecer se aquela situação é bullying ou não. Aí é para cá. Nunca dá certo, né? De primeira. Aí deu. Então, o bullying, ele está muito relacionado a algumas palavrinhas que vai fazendo com que a gente entenda o conceito desta situação. Está relacionado com a humilhação, com a ofensa e com a agressão. Nós falamos que o bullying ele pode ser verbal, que é o mais conhecido, tá? Que é quando eu ou faço algum tipo de ofensa para a pessoa, ou eu coloco um apelido pejorativo. O que é pejorativo? Alguém sabe? Não? É depreciando, falando mal da pessoa. É falando de uma forma irônica, falando de um jeito que é para deixar ela para baixo, para deixar ela mal mesmo, sabe? Isso é o apelido pejorativo. E até esse é o tipo de bullying verbal. Quando eu falo alguma coisa, eu vou com as palavras, a partir da linguagem, e ofendo, humilho ou agrido uma pessoa. Porque sabia que é possível agredir com palavras? Vocês acham que é possível? Não existe só agressão física. Existe também a agressão verbal. Esse é o bullying verbal. Nós temos o bullying físico, que é quando a pessoa chega a agredir fisicamente a pessoa. A gente acha, às vezes, que isso não é bullying. É bullying também. É muito comum, vocês com certeza estão melhores, mais atualizados do que eu. Sabe esses filmes americanos, que tem sempre um rapazinho ou uma mocinha maior, que vai lá e faz alguma coisa com o menor, ou tranca no armário, que lá tem muito comum armário, né? Tranca no armário, tira o lanche do menor, tira dinheiro. Isso é bullying? É um bullying verbal ou um bullying físico?
físico, porque você está se comportando, você está tendo uma ação, uma agressão física, tirando algo da pessoa, até mesmo batendo, agredindo fisicamente, tá? Nós temos também o bullying, que nós chamamos de bullying social. Esse, as escolas... Cadê o professor aqui? Só temos ele de professor ou temos mais professores aqui? Saiu? Esse professor vai concordar comigo que acontece direto. O bullying social. Quando eu isolo determinado colega. Tá? Esse bullying, gente, ele além de ser o mais comum, é uma das grandes causas da indicação que a colega fez da questão do suicídio, sabiam? Está diretamente relacionado. Essa fase da juventude, ela é considerada pelo Ministério da Saúde, o jovem, o adolescente entra na adolescência aos 12 anos. Mas o jovem, ele é considerado da idade de 15 a 29 anos, pelo Ministério da Saúde. E a colega trouxe um dado alarmante, que o Brasil é o terceiro país no mundo em números de suicídio dessa faixa etária, ou seja, de jovens de 15 a 29 anos. Na época da faculdade, uma amiga minha fez uma pesquisa. Alguém conhece a cidade de Itabira? Sim? Conhecem? Já ouviram falar, né? Ela fez uma pesquisa em 2008, se eu não me engano, porque Itabira tinha um índice de suicídio muito alto. Era o maior índice de suicídio do estado de Minas Gerais. E ela era de lá, era a cidade dela. E ela quis entender as causas dos suicídios. Por que tanto suicídio numa cidade que nem é grandona, né? Uma cidade pequena. E ela percebeu que entre os jovens, o isolamento, ele poderia não ser a causa principal, mas ele ia se tornando algo muito pesado para esse jovem. Porque acontecia o problema, o que ele fazia? Às vezes ele mesmo se isolava e às vezes acontecia do grupo isolá-lo. Tá? Isso é muito sério, pessoal. Então eu vou mostrar uma figura para vocês tentarem me explicar essa figura. Volta lá meu slide. Tá indo para trás ou é impressão minha? Aí, deu. Bom, o que nós vemos aí? 4 carinhas iguais, bem lembrado, e felizes, né? Todo mundo igualzinho, feliz, todo mundo amarelinho, redondinho, com a boquinha lá em linha. Todo mundo feliz e satisfeito. O que nós vemos ali? Um sujeitinho isolado. Eram 5, viraram 4 para um lado, 1 para o outro, mas ainda tá o quê? Uma carinha de satisfação, não tá? Todo mundo igual ainda e uma carinha de satisfação. Agora teve um outro que chegou e também ficou por ali, mas por enquanto tá todo mundo se dando bem. Aí também o movimento foi acontecendo, uns foram entrando. O que aconteceu? Ficou azul. Então apareceu aí no meio o quê? A diferença, o diferente. Até então era todo mundo igual e estava todo mundo lindo, rindo, satisfeito. Aí chegou um outro no grupo, aí esse outro não se sentiu bem, saiu porque de alguma forma não gostou, depois entrou de novo, mas teve um que foi se diferenciando do grupo porque o grupo trouxe diferenças para ele. E a partir do momento que eu isolei, ele se tornou o diferente do grupo. O que aconteceu? Por que foi o grupo que ficou com a carinha triste? Não está satisfeita? Porque quando se percebeu a diferença, o que o grupo fez? Não gostei. Certo? O grupo, de certa forma, não achou legal a diferença. Aquela pessoa tinha alguma característica que eles não gostaram. E eles ficaram insatisfeitos com essa característica. Faltou o que nós chamamos aí de quê? Muito bem. O respeito. Né?
o respeito à diferença. Eu percebi uma diferença na colega que às vezes ou eu não acho tão interessante, eu não gosto, ela pensa diferente de mim. Hoje em dia, nessa onda, não vou nem falar de time de futebol, não. Porque eu não vou estar no contexto, vou estar fora de moda. Que hoje é política mesmo, que o bicho está pegando, não é? Se você tem uma ideia contrária do colega, debater é importante, discutir é importante para crescer, mas vira uma briga de torcida. Cruzeiro versus Atlético, São Paulo versus Corinthians, não é? Então, as diferenças passaram a ser algo inaceitável na vida das pessoas. O grupo insatisfeito começou a depreciar o diferente. Olha, ele é diferente de mim. Olha aquela característica. E aí, o que aconteceu com o coleguinha azul? Ficou triste. E mesmo sendo diferenças, todos são iguais, porque todos são seres humanos, né? Seres humanos. Só que as pessoas pensam diferente. Então, mesmo sendo iguais, a colocação da diferença no meio daquele grupo os diferenciou e um foi isolado. E no final, quem saiu perdendo? O coleguinha lá. Aí vem a disputa. Né? O que nós temos ali? 2 gatinhos são iguais. São da mesma... são animais iguais, certo? Os 2 são gatos. Mas com características... E somos nós também. Né? Nós somos todos seres humanos. Temos a nossa complexidade, coisas que são parecidas e semelhantes, mas temos também as nossas diferenças. E se a gente pegar essa diferença e levar para o lado do desrespeito, igual a colega falou, quando falta o respeito, entra o ringue. Né? Cada um põe sua luvinha e a disputa começa para ver quem está certo, quem está errado, quem é mais feio, quem é mais bonito e assim por diante. E aí? Existe o melhor e um pior naquele caso? Qual que é melhor, o amarelo ou o azul? O amarelo? Se eu gosto mais de amarelo, o que eu vou fazer? Hein? Vou querer, de certa forma, ficar com as pessoas mais próximas de mim, que são parecidas comigo, que muitas vezes vai me entender melhor do que o outro, mas isso não quer dizer que a diferença é um problema. A partir do momento que a diferença vira um problema, dá o quê? Brecha e abre as portas para o bullying, tá? Então, o ideal é que tenha os amarelinhos, tenha os azulzinhos, tenha os verdinhos, tenha os roxinhos e tenha todas as cores e que as pessoas convivam, mesmo que em grupos diferentes, convivam bem. Vocês acham que na sociedade que a gente está vivendo hoje, no mundo em geral, isso está acontecendo de maneira legal? As pessoas estão convivendo super bem, aceitando as diferenças do outro, se ele gosta de azul, se ele gosta de futebol, se o outro não gosta de discutir religião, se um é cruzeirense, se o outro é atlético, todo mundo está respeitando. Não? Está pisando no calo do outro? Nós temos visto algumas cenas desse tipo. Mas claro, gente, que a humanidade ela evoluiu muito. A gente consegue viver em sociedade de maneira muito mais pacífica hoje do que há alguns anos. Vocês estão estudando história, certo? Nós vimos as histórias das grandes guerras, né? Nós tivemos as guerras mundiais, a Guerra Fria, nós tivemos nos Estados Unidos a Guerra da Secessão e assim por diante. Que eram conflitos por desrespeito, muitas vezes, às diferenças. Vocês já estudaram aqui o nazismo? Estão estudando? Quem que é a grande figura do nazismo? Adolf Hitler, né? Não pode nem falar esse nome. Há uns anos atrás, quando a gente falava esse nome, o que acontecia? Você é professor de história? Ai, que ótimo. O que acontece? Não é, professor? Até o nome a gente arrepiava, né? Agora a gente tem mais liberdade, tem filmes que apresentam. Mas há um tempo atrás era um assunto até velado. A gente estudava na escola e olhe lá. Falava Hitler, o povo já fazia o Pai Nosso, né? Porque é a história. E quem estudou história aí, tem estudado,
né? O nazismo sabe muito bem que ele surge de um grande debate de raça, né, professor? Então, é a não aceitação da diferença. Então, a ideia aqui, gente, é a gente conversar e refletir sobre a aceitação da diferença. Enquanto isso não for colocado na sociedade, enquanto a gente não conviver bem, tanto com os nossos pares, quanto com aqueles que a gente não concorda tanto, o bullying vai continuar acontecendo. Certo? Bom, eu vou trazer para vocês aqui, vou fazer umas perguntinhas básicas primeiro. Eu tenho quantos minutos aí, Cida? Pode me falar que eu... 5 minutos. Tá? Quem já viu bullying? Alguém passando por uma cena, não necessariamente porque já fez ou porque já viveu, só viu. Ok. Então, gente, ó, vamos voltar. Quem já passou por isso? Já sofreu bullying? Nossa, muitos alunos. E a coragem de reconhecer é importante. Ó, e nós vamos ter que ter atenção na sua escola aí, hein, professor. Quem já se sentiu assim, triste, cabisbaixo, se sentindo mal, com a autoestima baixa por causa de alguma coisa que o colega falou? Uma galera! Meu Deus! Agora eu quero ver quem vai levantar a mão. Quem já fez? Temos aqui os levantados. Ó, tem um que ficou até em pé, olha lá. Vou até pôr o laser nele, ó. Ficou até em pé. Brincadeiras à parte. É importante a gente reconhecer. Vamos lá, gente? Verdade. Muitas vezes a gente se vê no lugar daquela pessoa que comete o bullying também. Por isso que para a gente fechar, nós vamos aprender os tipos dos envolvidos numa cena de bullying, tá? Nós temos a vítima. Quem que é a vítima, pessoal? Fácil, quem sofre o bullying, né? É a pessoa... A psicologia, vocês já perceberam que a psicologia, ela é um estudo que ela faz o estudo do comportamento humano, certo? Ela estuda o comportamento, as atitudes, os pensamentos, né? Estuda muita coisa, a mente. E ela fez alguns estudos de perfis de pessoas de vítimas do bullying. Quem já passou por isso contou as experiências para um psicólogo e ele escreveu um artigo, fez uma pesquisa e concluiu-se que muitas vezes os alunos que sofrem bullying, eles têm uma certa timidez, tá? São mais tímidos, reservados. Eles apresentam assim, menos habilidade social que a gente fala, de convivência, tá? Não conseguem de fato reagir muitas vezes a esse tipo de comentário que é sofrido para ele não consegue dar resposta. Sabe aquele que está sempre com a resposta na ponta da língua? Geralmente não é a vítima do bullying. É aquele que, eu era assim. A pessoa falava uma coisa comigo, eu não gostava, aí eu chegava lá na minha casa e ficava, mas eu podia ter respondido isso? Não adianta, né? Já estou lá na minha casa. Eu demorei o percurso da escola todo para elaborar o que eu senti e consegui dar uma resposta. Aí quando eu vi, o tempo já tinha passado, já era. Já sofri o bullying, já puxaram meu cabelo e saíram correndo e eu não reagi. Eu tinha muita dificuldade de reação. Era um exemplo meu. Geralmente acontece muito que a característica física é ser mais frágil fisicamente mesmo, ou mais magrinho, ou menor, tá? Isso acontece muito com pessoas dessa característica. Bom, aquela é a vítima. Nós temos um tipo que precisa ter muita atenção, aproveitar os professores aqui, os adultos, que é a vítima agressora. É aquele que vai reagir. Eu fiz bullying, como que é seu nome? Tamara. Fiz um bullying com a Tamara. Ah, mas eu não vou deixar mole, não. Ela faz comigo? Não, ela faz com quem? Como que é seu nome? Com o Felipe. Ela vai agredir uma outra pessoa. Porque eu, que sou o agressor naquele momento, ela não deu conta de responder. Ela sofreu enquanto vítima de bullying. Como que ela reage? Fazendo bullying com outra pessoa. Um cresceu para mim, eu vou crescer para o outro. Né? Vou revidar, mas eu revido em quem me fez o bullying. Eu revido naquele que eu considero mais fraco.
mais frágil. Aí vira uma bola de neve na escola. Um agredindo o outro de forma, assim, gratuita, que a gente fala. Mesmo que quando se tem motivo, a gente não deve agredir, né? Então, tem que ter muito cuidado com esse perfil aqui, porque às vezes ele gera mais tumulto do que aquele que começou o bullying. Tá bom? Vou passar rapidinho aqui, senão a gente não vai ter tempo. E claro, nós temos o agressor, que é aquele que comete o bullying. Em geral, vocês já viram aquele cara, aquele menino, primeiro dia na escola, menino ou menina? E aí, galera, ele já chega, ele desfila, ele fala, ele articula. Aí todo mundo fica assim, nu, eu quero ser muito amiga desse cara, velho. Olha só esse cara. Nossa, aquela menina, você viu como ela faz? Ela dança, pula, salta, né? Faz tudo. Aquela menina é muito... Aí ela vira, ou ele vira, uma pessoa admirada pelos colegas. Só que quando ele tem essa característica agressora, né? De cometer o bullying mesmo, ele fica mais difícil ainda de ser parado. Porque as pessoas se sentem intimidadas com ele. E muitas vezes, além de sofrer o bullying, não vai contar para o professor, não vai contar para a mãe. Ele se sente acuado, com medo. Tá? Então, não estou falando que você não pode ser assim, não. Que você pode ser animada, é uma característica positiva. Só não pode ser uma forma de defesa para você abusar deste seu poder diante de outra pessoa, que você considera mais fraco. Agora, esse aí, para a gente encerrar, é que eu quero fechar a nossa palestra hoje. Muitos de nós somos o quê? A gente vê o bullying acontecendo do nosso lado e o que a gente faz? Ou a gente não faz nada, ou às vezes a gente até o quê? Bate palma. Tá? A gente contribui, às vezes nem fazer nada. A gente não fala nada com o colega que está sofrendo bullying. Mas a gente não auxilia, a gente não dá um apoio. Por mais que naquele momento você também se sinta intimidado, você fica, né, enquanto espectador, assistindo e achando bonito. Achando, nossa, você não viu o que aconteceu hoje. E aí, isso tem acontecido muito, sabe no quê? No cyberbullying. O que é o cyberbullying? Cyber vem de internet, né? Vem das redes, da conexão. Então, o cyberbullying é o bullying que acontece no que a gente conhece mais como redes sociais. Facebook, Twitter, Snap, Instagram, Story, mil coisas, né? Que eu nem consigo mais falar quantas. Então, as redes sociais têm sido um canal de cometer bullying. Por quê? A pessoa está do outro lado do computador, do celular ou do tablet, que for, ninguém está vendo. Vou dar um último exemplo, que eu vi até um coleguinha falando aqui hoje, que eu nem lembro quem é o rosto mais. Eu estou andando lá na escola, no pátio da escola, o que acontece? Eu dou um mau jeito, tomo aquele tombo maior do mundo. Feio, constrangedor. Além de eu passar uma vergonha danada, já estou toda constrangida, todo mundo apontando o dedo e rindo, tinha um danadinho com o celular. E filmou o meu tombo. Então eu tive que o quê? Passar pelo constrangimento do momento que é quase inevitável, aquele tanto de risada, todo mundo vendo no meio do recreio, né? Mas eu superei. Venci o mundo. Fui para a escola, fui para casa, chateado, morrendo de vergonha, porque as pessoas vão lembrar do meu tom por um tempo, mas não esquecer. Mas teve um danadinho aqui, o quê? Filmou e fez o quê? Um meme. Quem sabe o que é meme aqui? Os mais velhos talvez não tenham a mínima ideia, né? Um meme... Foi alguém que falou de meme aqui hoje que eu vi. Não sei se é pro lado bom ou se é pro lado ruim. E faz, sabe? A gente faz aqueles videozinhos que você caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Então, o seu constrangimento, algo que foi difícil de superar por você naquele momento, ele passa a circular não só na sua escola, mas na comunidade. Aí você está voltando da escola, o que acontece? Ah, fulana que caiu na escola. Como é o nome da escola mesmo? Evaldo Fontes. Ah, fulana que caiu na escola, Evaldo Fontes. Não é? O fulano é lá da escola, lá de outro bairro, não tá nem... Por quê? Sua cara fica estampada nos memes, nos vídeos, nas fotos que trazem constrangimento, né?
Porque se fosse um vídeo positivo, muitas vezes a gente nem coloca. Então, gente, esse é o cyberbullying. Aquele bullying feito nas redes sociais. Sem contar aqueles comentários em fotos, comentários que tentam baixar a autoestima do colega, que pegam uma característica como se aquilo fosse a pessoa e coloca como uma realidade algo muito ruim, algo feio, algo que não deveria existir. Tem comentários muito maldosos que têm gerado graves problemas, tanto de suicídio, como a colega falou, e problemas sociais muito pesados, como o aumento da violência. Muitas pessoas já têm uma característica mais reprimida. Quando sofrem bullying, a saída que ela vê é o quê? Maltratar o outro, que é a vítima agressora. Quem tem visto crianças, às vezes, adolescentes entrando em escola armados e atirando nos colegas? Ou então adultos também que passaram por isso, fazendo a mesma coisa. Quem aqui quer pagar para ver? Alguém quer pagar para ver que tem um colega que quando ficar adulto, ou um pai de colega que sofreu bullying na infância? Eu não quero pagar para ver. Mas quando eu cometo o bullying com alguém, eu estou correndo um grande risco dessa pessoa talvez maltratar os meus filhos, os meus netos, pessoas que são queridas para mim. Então pensem nisso quando vocês forem falar alguma coisa, porque às vezes vai soltar alguma que a pessoa não gostou, você tem chance de voltar atrás, de corrigir o seu erro. Então, gente, a dica que eu dou para essa escola, para esses meninos participativos, eu adorei, tá, Cida? Muito bom. Vocês são muito participativos, né? Super comportados. Eu espero que seja assim na escola, né, professor? Não? Mais ou menos? Então, mas que gostei muito que vocês reflitam sobre isso. Né? O ônibus deu uma atrasadinha, agora vocês vão ter um tempo de refletir. Na volta, o professor também pode fazer essa reflexão. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Ok? Muito obrigada, gente. Tchauzinho. Vamos agradecer a Joellen. A palestra foi boa? Vocês gostaram? Joellen, muito obrigada pela disponibilidade, tá? Agora eu pedi aos professores preparar os alunos aqui em fila, que a gente vai servir o lanche.